Glória a Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. O último capítulo do Evangelho que João escreveu. Glória a Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer aos nossos jovens, aos nossos juvenis, pela cooperação no culto de hoje. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Você não se alegra pela cooperação dos nossos jovens? Dê um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos jovens. Thank you, nossos líderes, nossos juniores, adolescentes e jovens. Glória ao nome de Jesus. Estamos juntos? João 21, a partir do versículo de número 4, diz: E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos sobre o nosso Friends Forever. Na próxima semana, não deixe de trazer, de convidar pessoas que venham para receber palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estava orando a Deus, como sempre, toda semana, nós estamos orando e pedindo a Deus direção. Senhor, quem é que vai ministrar a Tua palavra? E é interessante, irmãos, especialmente quando você tem a expectativa de várias pessoas para almoçar na sua casa, isso geralmente acontece nos domingos, não é? No sábado, as mulheres já começam a preparar as coisas, não é? Já começam a pensar no que vão fazer e começam já a tirar alguma coisa lá do freezer e pensar o que vai fazer, se é carne, o que vai ser e tal, ou aquela lasanha maravilhosa, não é? Calma, que ainda é 11h30 da manhã. Né? E já vai preparando, né, para quando chegar no dia, ou no outro dia, estar tudo pronto. Pode colocar o meu tempo lá, por favor. E então, da mesma forma, a gente fica pensando no culto e pensando se é a gente que vai pregar, o que é que Deus quer, o que é que o Senhor quer falar. E a gente vai pensando, não é? E no dia anterior, o Senhor já começa a colocar no nosso coração os ingredientes, não é? E o Espírito de Deus me fez lembrar desta passagem. É interessante. Eu lembro, eu tenho uma lembrança muito, muito gostosa dessa passagem na Palavra de Deus. Eu estava na Colômbia, em uma escola bíblica, e um dos pastores que estava ministrando era o pastor Humberto Fajardo, nosso amigo, não é? Prega sempre conosco no CONAD, um homem de um conhecimento extraordinário. Lá na Colômbia, ele é conhecido como el científico de Deus, o cientista de Deus, né?
E o pastor Humberto Fajardo, ele ministrou neste capítulo e nessa passagem, e o título da mensagem dele foi El dia que Deus cozinhou. O dia que Deus cozinhou. Não é? Interessante, não é? Ele não usou o Senhor Jesus Cristo como Deus, simplesmente o Deus que se fez homem para habitar entre nós e para salvar a humanidade. Ele estava fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo ressurreto. Agora já mesmo na condição de Deus em toda a sua potência, não mais vivendo a kenosis, que é o quê? Abrir mão ou suprimir a sua glória como Deus e agir única e exclusivamente como homem. Homem dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus viveu como homem, dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que ele fez. E é muito interessante que agora João era extraordinário, não é? Ele reconhece já Jesus como Deus aqui. Eu gosto muito do evangelho que João escreveu, porque ele é diferente dos outros, né? Mateus, ele se preocupa, e os outros em genealogia, e ele se preocupa com os judeus em mostrar, provar para os judeus que Jesus era o Messias. Marcos mostra Jesus como um servo, e ele mostra para os romanos. O evangelho dele foi dirigido aos romanos. Por quê? Porque os romanos tinham a ideia que depois veio a se agigantar, a se maximizar, de que Jesus Cristo tinha vindo para querer tomar o lugar do César. Não é? Porque o César era considerado o único rei do povo de Roma, não é? Ou do Império Romano. E o Senhor Jesus Cristo era honrado, venerado e adorado pelos seus seguidores, especialmente posteriormente à sua morte, quando o evangelho se espalha e os crentes da dispersão foram lá para Roma, não é? E ele então queria impor que eles servissem somente ao imperador e não aceitavam outro Deus. João, ele começa se preocupando em mostrar a Jesus como Deus. Não é? Eu gosto muito dessa comparação de Gênesis e João. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele começa no princípio da criação. Mas João não. João começa no princípio do princípio, ou no princípio da eternidade, se é que a eternidade tem princípio. Ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Jesus. João vai muito mais para trás, não é? João vai lá na eternidade, ele busca Jesus, lá pinça Jesus lá na eternidade e traz Jesus, mostrando que ele é o Verbo divino, o Verbo de Deus, que estava na eternidade com Deus e que era Deus, não é? Este João, que tinha uma revelação especial do Senhor Jesus Cristo, que era chamado de João, o filho do trovão, um homem de um caráter forte, mas adocicado pela comunhão do Senhor Jesus Cristo, pelo conhecimento de Cristo e pelo envolvimento com a glória de Cristo, e por ter Cristo sido colocado dentro dele, não é, pastor Silva? Trazido para dentro, não é isso? Como o pastor Silva nos ensinou hoje na escola dominical. E esse João, com essa experiência que teve com Deus, ficou uma pessoa muito suave. Não só uma pessoa muito suave, mas uma pessoa muito discreta, muito humilde. Você não vai encontrar João no evangelho que ele escreveu falando dele.
Aqui mesmo nessa passagem, quando ele se refere à pessoa dele, ele diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele não fala que era ele. Ele não disse nesse evangelho que era ele, João, que estava ali escrevendo. Não é? A sua discrição, a sua humildade, por causa daquilo que ele havia vivido com o Senhor Jesus Cristo. É muito lindo que João não se preocupa com a genealogia, que era filho desse, que era filho daquele. Ele não está preocupado com o pedigree, ele não está preocupado em mostrar que Jesus era filho de Davi, e nem menos que era família importante em Israel. Ele está preocupado em mostrar a Jesus como Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E João teve uma experiência da glória de Jesus de uma maneira muito especial, porque ele foi com Jesus ao Monte da Transfiguração, com Pedro e Tiago, e ele viu Jesus, não é, sendo transformado. E é interessante que essa experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo o leva a escrever, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus havia ressuscitado e havia aparecido já algumas vezes para os seus discípulos, e no começo desse capítulo a palavra de Deus fala disso, né? Eles estavam pescando, Jesus chega na beira da praia. Eles estavam voltando da pesca sem haver pegado coisa alguma, sem haver pescado coisa alguma, a noite inteira sem pegar nada. E o dia amanhece, o Senhor Jesus chega na praia e fala, ei, filhinhos, né, meus filhos, de novo aquela expressão, né, filhinhos, vocês, hey kids, ei garotos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Não tem nada para comer. Você imagina, depois de passar uma noite tentando pescar e sem conseguir pegar nada, pescadores profissionais. Não é? Se fosse eu, né, eu sou um pescador semi-profissional. Eu pesquei acho que umas 2 ou 3 vezes na minha vida inteira. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, então eu sou caipira do asfalto, né? Caipira da cidade. Né? Então tem muita coisa que eu não conheço. Então me leva para pescar, no Tietê não tem peixe. Né? Então me leva para pescar, pelo menos ali na Marginal não tem. Então me levaram para pescar, a única coisa que eu peguei foi uma insolação. Fiquei 3 dias com febre. Mas um pescador profissional passa a noite inteira e não pega nada, é uma aflição. Agora, é incrível, né? Parece que tem gente que tem o dom de piorar as coisas, né? O negócio está ruim, né? Não está bom, está ruim. Agora parece que piorou, né? Aí Jesus chega para eles, o cara passou a noite inteira tentando pescar, não pegou nada, não tinha nada, não tinha o que comer, com fome. A noite tinha terminado, voltando para casa de mão vazia. Aí Jesus chega e fala, ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Sabe aquele tocar na ferida? Colocar o dedo na ferida? Ou seja, é a exaltação do seu fracasso. Não é? Parece que é a exaltação do fracasso deles. Aí ele fala para eles, olha, joga a rede para a direita do barco. E vocês vão encontrar o que comer aí. Joga a rede para a direita. E eles imediatamente jogaram. E quando puxaram a rede, que estava cheia, João, aquele a quem Jesus amava. Diga assim, aquele a quem Jesus amava. Ele disse, é o Senhor. Ele conhecia que era o Senhor. Ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus lá no íntimo, no seu coração, ele sabia que era Jesus. Eu não sei se ele reconheceu a voz de Jesus, porque a aparência dele
ele não reconheceu porque eles não conheceram o que era Jesus. Quando se foi a comunhão que ele tinha com Jesus, ele reconheceu que era Jesus. Aquele a quem Jesus ama, reconhece quem é Jesus. A sua glória era diferente, era extraordinária. Hoje nós lemos, estudamos na escola bíblica dominical, que o Pai enviou o Filho no seu amor para nos trazer a salvação. E ele amou, segundo a nossa lição, os homens mais indignos. Não é? Ele amou aqueles que não tinham coisa alguma para ser admirada ou amada. E a canção disse, nós não tínhamos nada para oferecer a não ser os nossos pecados. Não é? Nós só tínhamos os nossos pecados para oferecer e ainda assim ele nos amou. Jesus nos amou. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Não importa quem você é, Jesus te ama. Não importa onde você nasceu, Jesus te ama. Não importa de que família você veio, Jesus te ama. Não interessa se a sua família foi quebrada, Jesus te ama. Não interessa se você foi criado de uma maneira, quem sabe, difícil, Jesus te ama. Não interessa se você saiu de casa, não interessa o que aconteceu com você, não interessa se você se envolveu tanto com o pecado, que chegou ao crime, que chegou a pecar de tantas maneiras, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele olhou para estes homens, ele não só os arrebanhou, ele deu a eles sentido de vida. Ele conhecia Jesus. É o Senhor. Eu sei que é o Senhor. E quando eles chegam na praia, tinha brasa ali já. Como é? Eles estavam a mais ou menos 90 metros da praia. 200 côvados, se é o côvado comum, 45 centímetros, né, doutor Itamar? Mais ou menos 90 metros, não é? 200 côvados. Aí, é perto para eles chegarem. Não dava tempo dele ir pescar. Ele não chegou com a sacolinha do Walmart. Não dava tempo dele ir buscar o peixe. Não dava tempo dele acender o fogo e até ficar brasa, não é? Mas quando eles chegaram, já tinha brasa, porque ele é um fogo consumidor. Ele é Deus. Ele manda nos elementos. A Bíblia diz que no final de todas as coisas haverá novo céu e nova terra. E antes disso, os elementos ardendo se desfarão. Ele manda nos elementos da natureza. Ele manda em toda a química da natureza. Ele manda nos gases, ele manda nos elementos sólidos, ele manda nos líquidos, ele manda na água, ele manda nos mares, ele manda nas montanhas, ele manda nos peixes, ele manda nas aves, ele manda no céu e na terra. Ele é soberano. Ele já tinha um peixe ali. Já tinha peixe assado. Sabe aquele... Eu vou contar para você o segredo do churrasqueiro. A gente se preocupa com churrasqueiro. Meu amigo, rapaz, você tá todo mundo aqui comendo. Para um pouco, aí vem aqui comer com a gente. Não, estou tranquilo. Estou tranquilo. Ele já tinha comido, né? Ele já vai comendo ali. Os melhores pedaços são os que ele come primeiro, né? O churrasqueiro, ele fica lá pilotando a churrasqueira, mas ele já é o primeiro aí comendo do melhor ali, não é verdade? Então, aquele pedacinho que é o melhor, aquele primeiro que sai, as primícias, eles não estavam oferecendo para Deus. Era Jesus que estava oferecendo para eles. Enquanto o peixe de vocês assa, o meu está aqui, olha.
prontinho para você. O dia que Deus cozinhou. E ele comeu também. Para onde foi aquele peixe? Eu não sei. Eu não sei como é que aquele peixe foi digerido. Eu acho que aquele peixe ele foi consumido. Mas é interessante que eles sentiram como se estivessem amparados outra vez. Preste atenção, porque a história não começa aí. A história começa na noite anterior. Jesus havia ressuscitado. Jesus havia aparecido para eles. Jesus já havia dito para eles que eles tinham que fazer a obra, que eles tinham que continuar, não é? Ele entrou na sala que eles estavam sem precisar passar pela porta. Ele simplesmente apareceu no meio deles, quando eles estavam reunidos, mostrou a sua glória, provou que era quem ele era, desafiou a incredulidade de Tomé. Toca aqui, Tomé. Toca aqui na minha mão, vê aqui a marca aqui na minha mão, Tomé, você não está crendo? E ainda assim, diga comigo, ainda assim, even though, ainda assim, eles estavam desanimados. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia redimir não o povo da terra, mas a nação de Israel. Que ia libertar a Israel e que ele seria o rei de Israel. E eles estavam do lado dele, já estavam até escolhendo de que lado um e o outro ia sentar. Eles criam que ele era de verdade aquele que haveria de ser o rei de Israel. Mas ele não veio para ser o rei de Israel, ele já é o rei do universo. Alguém disse aqui hoje, nem direita, nem esquerda, nem centro, não é? Na sua oração, o Ben disse, não é? Ele não veio para tomar partido, ele veio para tomar o poder. Das mãos do inimigo, o poder da morte, o poder do pecado. O Senhor Jesus tomou tudo isso, está nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora se manifesta e ainda assim, aqueles a quem ele se manifestou primeiro para renovar a esperança, estavam desesperançados. Sabe por quê? Por causa da imigração. Incrível. A imigração estava atrás deles. Tanto que eles estavam se reunindo escondidos. E a imigração continuou perseguindo e eles começaram a se dispersar, foram para outros lados. Teve gente que foi para Porto St. Lucie, teve gente... Começaram a se dispersar, começaram a se esconder. Eles estavam desanimados. Agora, se alguém que está no labor do dia e está lutando, está desanimado, tudo bem, mas quem tem informação privilegiada? Quem sabe dos bastidores? Quem conversa com Jesus na madrugada? Aqueles que são chamados para serem os seus discípulos e os seus apóstolos. They are not supposed to be there. Eles não estão supostos a estar down. Eles têm que estar firmes. Eles não podem desanimar, porque eles conhecem a glória de Deus e vimos a sua glória. Ele falou o plano e tudo que ele falou se cumpriu. Ele havia dito, ele havia ensinado, eles haviam andado de perto com ele. Não foi uma tarde que eles passaram com ele. Foram cerca de 3 anos e meio junto com ele, caminhando com ele todos os dias. Tem uma teoria aí que diz que se você conviver com uma pessoa por mais ou menos 3 dias, você já pode dizer que você mais ou menos já conhece aquela pessoa, mais ou menos o jeito da pessoa. Se você ficar 24 horas por dia, 3 dias com uma pessoa, se você viaja com uma pessoa, viaja entre amigos e tal, mais ou menos você vai pegando o jeito da pessoa, é ou não é? Você vai vendo o jeito da pessoa. Né? Imagina
3 anos e meio. Eles sabiam quem Jesus era. Ainda assim, estavam desanimados. Pedro foi o primeiro a chutar o balde. Ele disse, eu vou pescar. Acabou. Aquela nossa esperança foi embora. Pedro se esqueceu dos ensinos, dos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo havia dado numa formação extraordinária para eles. Formação pessoal, formação de caráter, de escolha do bem e do mal, formação de liderança, de como liderar. Ele já havia esquecido da glória que ele viu também, e Pedro esqueceu das vezes que ele atuou expulsando demônios, curando enfermos, de quando ele voltou para Jesus e com os outros discípulos disseram, olha, no teu nome até os demônios, se no sujeito esqueceu de tudo, por causa da mimi, por causa da perseguição. Porque agora estavam perseguindo os discípulos de Jesus e eles próprios, então estavam desanimados porque, olha, a esse ponto que Pedro estava, era como ele dissesse assim, ó, tudo isso foi vão. Eu servi a Deus até esse tempo todo, foi à toa. Olha, nessa situação, inclusive financeira que eu estou, nessa situação apertada que eu estou, eu ter dizimado esse tempo todo, isso foi em vão. Eu ter ofertado para a missão, isso foi em vão. Agora, cadê? Cadê a bênção de Deus? Cadê a resposta de Deus? Cadê a prosperidade de Deus na minha vida? Pedro falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Ele olhou para os discípulos e falou assim, ó, vocês eu não sei, eu jogo a toalha. Eu vou voltar para a vida velha. Eu não vou me desviar. Eu sei quem Jesus é, mas eu vou cuidar da minha vida. E se Jesus quer cuidar do Evangelho e da expansão do Evangelho, it's on him. É com ele. É responsabilidade dele. Ele que faça. Eu vou voltar para a minha vida velha. Ele não está mais aqui, ele foi embora, era o nosso líder, era o nosso chefe, era a pessoa em quem nós tínhamos a maior esperança. Agora, nós estamos aqui. E você sabe que é difícil você arrastar um crente para a oração, é ou não é? É difícil, irmão. Cadê o pastor Márcio? Ah, não é, pastor Márcio? É difícil você arrastar um crente para a oração. Agora, escuta. Para arrastar para o desânimo é 2 palitos. Mas, rapaz, olha, o culto foi uma maravilha, Deus falou com a pessoa e tal, parará. Terminou o culto ainda lá na porta da igreja, o cara fala assim, olha, esse pastor que pregou não está com nada, não. Essa mensagem dele é fabricada, isso aí é do AI. Ai. É inteligência artificial, artificial intelligence. Essa mensagem dele não está... E o outro, sabe o que é mesmo? Eu percebi também que era mentiroso. Percebeu nada, só porque o outro falou, ele não quer ficar para trás. É verdade, é isso mesmo. Você tem razão. Para o desânimo parece que é tão fácil arrastar. Arrastar para o negativo parece que é tão fácil. Esse negócio não vai dar certo. Esse Trump aí, esse é um amaldiçoado. Meu Deus do céu. Aí já começa a tocar em um líder que Deus levantou. Pastor, quer dizer que o senhor é trampista? Nem trampista, nem trompista. Eu sou jesusita. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 13 que toda autoridade foi estabelecida por Deus e não existe autoridade que não foi estabelecida por Deus. E se ele foi estabelecido por Deus, eu jamais vou tocar nele como autoridade. Posso discordar no campo de ideias de que isso aqui, eu acho que isso aí seria mais fácil fazer assim, mais fácil fazer assado. Só que eu não faço a menor noção do que seria ser presidente dos Estados Unidos. Então, ele tem realidades, circunstâncias que eu não posso nunca, jamais na minha vida imaginar. E como é que eu vou dar opinião sobre isso? Mas parece que é tão fácil murmurar.
Parece que é tão fácil puxar as pessoas para falar mal. Parece que é tão fácil puxar as pessoas para desanimarem. Eu vou pescar. Eu também vou. Eu também vou. Ah, seja o que Deus quiser, está tudo desgraçado mesmo, eu vou também. Eu também vou. E vai todo mundo. Vida velha. Você sabe que no caminho do deserto, quando o povo estava rumo à terra prometida, a Canaã, teve uma rebelião e eles disseram, nós vamos voltar. Nós vamos voltar para a vida velha. Nós vamos voltar lá para o Egito. Que lá pelo menos a gente comia cebola, pepino. Olha a desgraça, irmão. Cebola, irmão. Pelo amor de Deus. Você quer alguém dar uma baforada de cebola na sua casa? Pelo amor de Jesus. Se é bala de menta, assim, uau, beleza, hein? Escovou os dentes hoje. Mas cebola, pepino, irmão. Ô, irmão, pepino é indigesto. Para digerir é uma dificuldade. É ou não é? Mas eles queriam voltar. Eles esqueceram da promessa de Deus. Eles esqueceram do cumprimento das promessas de Deus. Eles esqueceram dos milagres, das pragas do Egito. E queriam voltar para lá. Como é que você acha que o Egito ia recebê-los de volta? Você acha que o faraó vai dizer, meus filhos? E vai dizer, bem em espanhol. E o faraó iria dizer, meus filhos, welcome home. I love you. Yeah, right. Mas não chegava nem perto do palácio do faraó, já tinha morrido todo mundo. Ele já tinha mandado matar todo mundo. Porque ele estava já buscando para matar todo mundo. Como voltar? Parece que as pessoas, quando ficam nesse estado de depressão, começam a perder o senso, o parâmetro. Perdem o parâmetro, não sabem, fazem coisa que você não acredita. Falam, não, essa pessoa não está enxergando uma coisa tão simples de enxergar. Como foi que o mar recebeu de volta os pescadores profissionais? No fish. Aqui não tem peixe para vocês, não. Você sabe quem é o dono do boteco aqui? Ó? Você sabe quem é o dono da lojinha aqui? Você sabe quem é o dono dos mares? É aquele que chamou você para ser pescador de homens. Ele é o dono daqui. E você quer abandonar o plano dele lá, para vir para cá, achando que ele manda lá, mas não manda cá? Excuse me. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está achando que você vai para lá e Deus não manda lá? Você acha que Deus vai mudar porque você vai mudar? Você acha que a vontade de Deus para você vai mudar simplesmente porque você escolheu voltar? Porque você escolheu jogar a toalha e dizer, agora eu não luto mais, eu não vou mais atrás? Não. No way. Deus continua sendo o Senhor do céu e da terra. Deus continua sendo Deus. E Ele continua no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Jesus continua sendo o Senhor. E no começo do dia, Ele bota o dedo na ferida e mostra para eles o maior fracasso deles. Olha, vocês deixaram tudo para trás, vocês desistiram da jornada, e agora? E aí, pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Resolveu voltar atrás? Resolveu voltar à vida velha? Você não entende que os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos? Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos? De que a vontade de Deus para você é mais alta do que a sua vontade? O que Deus tem para você é muito maior. O ano nem começou e você já está aí macambúzio e sorumbático. Falei bem devagar para você colocar no AI. Já está desanimado assim.
tem alguma coisa aí para comer? Ah, pelo amor de Deus, só faltava essa. Aí João fala, não. Essa notícia não é ruim, não. Essa notícia é boa. É o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa para comer? Em toda a caminhada, o Senhor esteve com eles. Ele nunca abandonou. Jesus nunca te abandonou. Você acha que você vai se dar melhor naquela vida velha? Você se esquece das restrições que você tinha? Você se esqueceu das agruras que você passou lá atrás? Você não percebe que cada etapa da nossa vida tem um desafio no final? E o desafio do final da etapa é justamente para passar para uma dimensão mais elevada? Paulo disse, olha, eu sei que essa leve e momentânea tribulação, ela vai redundar, ela vai resultar numa nova dimensão, num peso eterno de glória. Alguém fala alguma coisa para você e você fala, por aí eu já passei. Isso aí eu já vivi, não, essa fase já passou na minha vida. Essa dificuldade, eu não consigo nem escola para as crianças. Não, dessa fase eu já passei. Isso não acontece mais na minha vida, mas nesse momento que você está vivendo, aquilo você vive uma aflição, meu Deus, como é que eu vou fazer? As crianças estão aqui, e meu Deus, o que é que vai dar? E aquela preocupação, isso tudo passa, o Senhor está com você. A noite passou, o dia chegou. Vinde comer, vinde jantar, vem cá, tem mesa preparada para você, a brasa está ardendo, há peixe sobre a brasa, enquanto você vai cozinhando os seus sonhos aí, o peixe está sobre a brasa, e a vontade de Deus está sendo realizada. Ei, não é o final da caminhada, porque Jesus Cristo foi crucificado, e Ele foi ressuscitado. A palavra de Deus diz que Ele foi revivido, ressuscitado pelo Espírito Santo, e diz a palavra de Deus que Ele subiu aos céus, e agora nós ficamos aqui sozinhos. Não é, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não terminou a jornada. Quando Ele os chama para comer, Ele está dizendo para eles, vocês vão usar eventualmente a vocação espiritual através da vocação profissional, mas agora a sua vocação é espiritual. Pedro está ali, acanhado comendo peixe. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? Aí ele responde, eu te amo, Jesus. Gostoso, né, de ouvir isso? Pedro ainda me ama. Me negou, mas me ama. Mas escuta isso. Jesus fala para ele assim, apacenta os meus cordeiros. Olhe para mim, por favor. Você ama Jesus? Você sabe por que você está vivo? Por que você existe? Por que você está respirando aqui hoje? Porque você está batendo as pestanas, os seus olhos estão se mexendo. Porque Jesus está investindo a sua vida para alcançar os perdidos. Apacenta os meus cordeiros. Cuida dos meus cordeirinhos. Sabe o que ele está falando? Cuida daquela ovelhinha que ainda não é ovelha, é cordeiro. Do cordeirinho tenro. Aquela ovelhinha, pastor Isaías, que às vezes ensina para a gente e diz assim, a ovelha é boba, a ovelha é ingênua, a ovelha não tem maldade. Cuida dela, né, pastor? Cuida do cordeirinho. Olha, ela é falha, ela é fraca. De vez em quando ela erra. De vez em quando ela sai do caminho. Mas cuida dos meus cordeirinhos. Você diz que me ama. Então cuida dos meus cordeirinhos. O foco não é no barco.
O foco não é nesse mar imenso, não é nas riquezas que estão debaixo d'água, não é o quanto você vai conquistar as riquezas deste mundo que é este mar imenso, não. O foco está na beira da praia, tem brasa acesa, tem brasa queimando, tem peixe sobre a brasa. O foco é a jornada, o foco é a convocação, o foco é a chamada, o foco é a razão pela qual você está aqui, o foco é porque você está nos Estados Unidos, é porque a sua família ainda está aqui, e porque vocês estão aqui. O foco é o Senhor nosso Deus tem um propósito na sua vida e Ele continua sendo Deus. Enquanto a Mimi está correndo atrás de todo mundo, Ele está na praia. Visivelmente com os seus discípulos, quem sabe estavam chegando ali na beira do mar e iam lavar a rede, enrolar a rede e correr para casa para se esconder. E Jesus fala, não, peraí, vamos comer primeiro. Primeiro você senta aqui. Não, mas não, você não tem que se esconder, você está comigo. Eu vou repetir. Você não tem que se esconder, você está comigo. Eu gosto daquele exemplo que o nosso pastor de vez em quando conta, da criança no avião, né? O avião numa turbulência horrível, chacoalhando, cai a máscara e não sei o quê, aí o menino brincando com o brinquedinho dele lá, brincando com o brinquedinho. Uma senhora ficou incomodada e disse, meu filho, você não está vendo que o avião parece que vai cair, tá, essa turbulência tão grande, você não está com medo não? Ele, não. Como você não está com medo? O piloto é meu pai. Você está comigo. O piloto sou eu. Sou eu quem está no comando. O comandante aqui sou eu. Mas, não. A sua solução não é a vida velha. Vem para a praia. Vem aqui para a beira do mar. Aqui eu tenho peixe o dia que Deus cozinhou. Aqui eu tenho peixe já assado para você. Quando você vem com seu peixe cru lá, que pegou pela minha misericórdia, pela minha ajuda, pela minha graça, mesmo você tendo desvirtuado do plano que eu fiz, do plano que eu te dei, quando você vem com seu peixe cru, eu já tenho peixe assado para você. Ou você acha que você é mais criativo do que Deus? Ou você acha que você tem mais recurso do que Deus? Ou você acha que você tem mais poder do que Deus? Ou você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Ou que Deus está alheio à sua vida? Ou alheio às suas circunstâncias? Quando você menos espera, no montante da sua frustração na beira do mar, Ele está lá lhe esperando com peixe na brasa. E eu tenho 50 segundos para terminar. Escute. Nós repetimos algumas coisas aqui. Aquele a quem Jesus amava. Qual é o seu nome? Fale o seu nome para mim. Fale o seu nome. Let me hear you. Tem gente que não está falando nome. Como é o nome da senhora que está lá atrás? Eu não sei o seu nome, Ione. Qual é o seu nome? Ah, obrigado. Sabe quem é aquele a quem Jesus amava? Você acabou de falar o nome dele. Você acabou de falar o nome dela. Aquele a quem Jesus amava. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, mas Jesus carrega no regaço. Quando você não pode mais andar, Jesus te carrega, Jesus te leva. Você acha que Ele está alheio à circunstância que você está vivendo? Não, Ele está na praia. Não se preocupe. Mas se o mar estiver muito revolto, pastor, você foi se esconder no meio do mar. O que você foi fazer no meio do mar?
Não, porque eu achei que aqui eu ia ganhar dinheiro, porque eu achei que aqui era a vida velha, que eu estava desanimado daquelas coisas. Você esqueceu a glória que você viu, você esqueceu que Ele ainda faz milagre, você esqueceu que você tem uma chamada, você esqueceu que as suas mãos são para fazer milagre, as suas mãos são para abençoar, as suas mãos são para curar, as suas mãos são para restaurar, as suas mãos são para trabalhar, para construir. Você tem um legado para deixar, e esse legado não é casa, não é mansão, esse legado é trabalho no Evangelho, na seara do Senhor. Deus quer abençoar, e as suas mãos não são para estar puxando rede no meio do mar, lançando como se a sorte fosse lançada. A sua sorte já está garantida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue para que você fosse salvo da ira de Deus. Pastor Marco Paulo. Salvo da ira de Deus. Um grande pregador pregou uma mensagem disso: um pecador na mão do Deus irado. Vocês estão com medo dos mortos? Não, você tem que ter medo de quem pode tirar a vida, de quem pode lançar você no inferno, é o que disse a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus disse. Escute em nome de Jesus. Deus é para ser temido. Você acha que Deus mudou? Você acha que Ele é o Deus do século 21 só? Você acha que Deus está adaptado ao século 21? Ou nós, no século 21, temos que nos adaptar à vontade de Deus? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. Escute em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo quer tirar você desse barco e trazer você de volta à sua vocação. A sua vocação em Deus. Mas parece que você já está tão acomodado com tanta coisa e que parece que eu já sou crente em século 21, sabe? Antigamente os crentes chegavam na igreja, dobravam os joelhos e oravam e choravam, e quando terminava a oração o banco estava molhado. O chão estava molhado porque muita gente orava com o rosto no chão. Hoje é difícil até para as pessoas dobrarem os joelhos. Eu não estou falando de pessoas que não podem dobrar os joelhos. Eu estou falando de pessoas que podem dobrar os joelhos. Pessoas que eventualmente são reconhecidas como pessoas espirituais e pessoas de oração. Mas quando chega no momento da oração aqui estão sentadas. Com cara de mané não, de Joé. Cadê a vocação? Você acha que isso é ser crente de verdade? Quando você entrava na igreja parecia um barulho, parecia não, havia um barulho, era um ruído. Todo mundo orando, todo mundo buscando, todo mundo clamando, todo mundo pedindo, todo mundo falando, todo mundo glorificando. Ah não, mas eu não posso, eu tenho vergonha de orar na frente do outro, eu tenho vergonha. Tenha vergonha. Por favor. Você não tem vergonha? Deixa eu pra lá. Tem tanta coisa que às vezes a pessoa se expõe, mas quando chega na hora de orar, não, é porque eu tenho vergonha. Você sabe onde é o lugar dos tímidos? É com fornicário, é com bêbado, é com vagabundo. Está lá na palavra de Deus. É com essa gente aí. Não. Será que nós não precisamos de um avivamento? E o avivamento chega em primeiro lugar com arrependimento. Esquece vida velha. Coloca os seus planos na mão de Deus. Volta à vocação que Deus te deu. E deixa Deus dirigir a sua vida. Aqui, ali e além. Você pode não ser um Pedro, um Tiago, um João. Você pode ser um Nicodemos. Você pode nunca sair da sua posição no governo.
Você pode ser um José de Arimateia, mas que entendia a sua vocação, e na hora de mostrar a quem pertencia, apareceu. Na hora de mostrar de que lado ele estava, José de Arimateia apareceu. Nicodemos deu testemunho do Senhor, mesmo no Sinédrio, mesmo com todo mundo contra. O que Deus quer é que você volte à sua vocação e não à vida velha. O ano novo não começou com oportunidade de negócios. O ano novo começou com oportunidade em Deus. Deus vai trazer os negócios. Deus vai trazer a bênção. Deus vai abençoar e multiplicar. Deus vai tocar. Deus vai transformar. Deus vai fazer. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você para aceitar a Jesus como seu Salvador. Se você quer receber a Cristo como seu Salvador, simplesmente levante uma das suas mãos como um sinal, enquanto a igreja está intercedendo no modelo da vocação. Se você quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez, ou está voltando para Jesus, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se Deus falou com você nesta manhã e Deus tocou a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai do seu lugar e vem aqui fazer uma aliança nova com Deus. E dizer: Deus, eu não vou voltar. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Eu confio que é o Senhor que está me escondendo, que é o Senhor que está cuidando. Em nome de Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. 30 segundos para você sair do seu lugar. Eu não estou com pressa não, mas o evangelho não é mercadoria barata que você fica compra, qualquer peça é mil. Não. Deus falou com você, em nome de Jesus. Renda o seu coração. Não fique lutando com Deus. Não, mas eu não vou lá. Não, mas olha, todo domingo eu vou lá para frente. Eu estou até com vergonha porque eu sempre vou lá para frente. Pois é por isso que você está vencendo. É por isso que você está chegando. É por isso que você está avançando, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão a 200 côvados da praia e nunca chegam. Porque não joga a rede para o lado direito. Vem. Em nome de Jesus. Está no tempo de você fazer um concerto novo com Deus. Está no tempo da sua vida mudar. Está no tempo do exercício da sua vocação. Que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo darei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para ti guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Os pastores, venham orar por essas pessoas, por favor, que estão aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ismael. Glória a Jesus.
Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Estenda a sua mão. E te trouxe para mim. Se entrares na batalha, Ricardo, eu contigo lutarei. se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu Filho, seja onde quer que andar, ao teu lado. para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, Meu filho, seja onde quer andar, ao teu lado para ti. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, que falou ao nosso coração nesta manhã, Jesus. Eu recebo para mim também, Deus, pois sabemos, Senhor, que cada um aqui tem um problema e Tu é a solução, Pai. Lancemos a rede, Senhor, e aguardamos, Senhor, que o Senhor é a solução dos nossos problemas, Pai. Cada um aqui que está, meu Deus, Tu sabe do coração, do sofrimento que tem passado, mas Deus, a confiança em Ti é tudo que temos, meu Deus, e assim te agradecemos pela vida de cada um, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus amado, amém.